Olá, minha turma querida. E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Todos se cuidando? Álcool gel maneiro? Tá usando máscara? Compra aquela máscara bonitinha, cheia de enfeitinho e tal, de florzinha, mas usando máscara, tá? Vamos se cuidar para que a gente possa passar por isso sem afetar a nossa saúde, nem a nossa, nem a da nossa família. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo aí da nossa apostila, sobre primeira parte da apostila que fala sobre a interpretação de problemas, tá? A interpretação de texto na matemática eu considero fundamental. Por quê? Porque a gente costuma, principalmente na educação básica, a matemática ela passa por 4 operações simples, tá? Ali no ensino fundamental 1 principalmente. Quais são essas 4 operações? Adição, subtração, divisão e multiplicação. As famosas continhas de mais, menos, multiplicar e dividir, certo? E aí os professores costumam passar como efetue, tabuada, e o aluno decora como é que faz. Se sobe um e pega emprestado, ele decora a forma, ele consegue resolver a operação. Só quando ele se depara na vida, em provas matemáticas, não vem assim, por exemplo, no Enem, não vai vir assim, arme e efetue as questões. Em prova nenhuma que ele for fazer ao longo da vida vai vir isso, tá? Em momento nenhum da vida, quando ele chegar na feira para comprar uma fruta, o feirante vai falar assim, ó, arme e efetue e resolva aqui quanto que deu o preço disso aqui. Ah, pega aí e faz uma operação de subtração para saber qual a diferença do troco que eu vou te dar. Não acontece isso. A vida, as provas, apresentam o quê? Situações onde o aluno, tá, a criança no caso, vai ter que ao longo da vida entender que operação que ela vai utilizar para chegar naquela resposta, certo? Então, é fundamental que ela saiba interpretar as questões, tá? Não adianta ela só saber como que resolve-se a operação se ela não souber que tipo de operação ela vai utilizar para cada situação. E isso passa muito pela interpretação do problema, tá? Passa muito por como você entende o problema. Por quê? Porque não adianta você saber, eu sei dividir. Legal, eu sei dividir por 2 números, maneiro. Aí chega uma questão, um problema, você olha e fala assim, esse problema aqui, ó, é de multiplicar. Aí multiplica. Aí tá errado. Por quê? Porque o problema era para ser divisão. Então, não adianta você saber só as operações. É fundamental que você saiba quando usar cada uma dessas operações, tá? E para a gente entender a importância disso, eu vou pedir para vocês para pegarem a apostila, a questão número 9 desse capítulo 1, tá? Se eu não me engano, está na página 2 logo da apostila, e é uma questão que fala sobre visitas ao zoológico. E por que essa questão me chamou bastante atenção? Porque um dia, aplicando ela no plantão de formação de professores, eu passei essa questão, eles fizeram e todo mundo acertou o cálculo, só que quando chegou no final, tinham 2 respostas completamente diferentes. Eu falei, meu Deus, como é que a gente chegou? Todo mundo acertou os cálculos, é um cálculo até bem simples. Todo mundo acertou o cálculo simples, a operação simples. Por que tem 2 respostas diferentes? E aí, nós, na turma, conseguimos visualizar o quê? Essa questão diz pra gente que uma determinada pessoa, um determinado zoológico, recebeu um número de pessoas na sexta, um número de pessoas no sábado e um número de pessoas no domingo. Beleza, certo? Aí a questão quer saber quantas pessoas o zoológico recebeu no final de semana. E aí teve gente que achou que o final de semana é só o sábado e o domingo. Teve gente que achou que o final de semana engloba a sexta, o sábado e o domingo. O famoso sextou. Então vamos sextar. Hoje está todo mundo sextando em casa mesmo, né? Sextão em casa, se cuidando aí para não pegar o coronavírus. Mas quem achou que era o sábado e o domingo, excluiu a sexta-feira. Quem achou que era para incluir a sexta-feira, incluiu mais pessoas nessa visita ao zoológico. E aí acabou que
os dois grupos, né, as duas metades da turma, acertaram o cálculo, deram respostas diferentes. Por quê? Porque entenderam o problema de uma maneira diferente. Então, interpretar as questões é fundamental, tá? E aí, passa muito pelo nosso papel como professor a elaboração dessas questões, tá? Muitas vezes a gente, quando está elaborando uma situação para o aluno, a gente acha que, pô, tá caríssimo, tá legal, tá bonito, interessante. Quando vai para o aluno às vezes tem dúvida. Por quê? Porque para ele não tem condição, um sabe, um acha que é sexta-feira e final de semana, o outro acha que é só sábado e domingo, tá? Então, os nossos problemas têm que ser sempre elaborados, as nossas situações têm que ser sempre pensadas nos olhos de quem vai receber a questão. Não importa se na sua cabeça está claro que o final de semana é só o sábado e o domingo. Será que isso é uma verdade universal? Será que está claro para todo mundo que é só o sábado e o domingo? Ou será que você queria ali fazer uma pegadinha realmente? O que você quer com aquela situação, problema, tá? Então é fundamental que quem está elaborando entregue um problema, uma situação com clareza de informação, tá? Porque às vezes a gente pega até alguns problemas na matemática que são quase que impossíveis de serem solucionados. Alguns chegam a ser impossíveis, tá? Você começa apresentando, o motorista do ônibus chama João. Em Manaus subiram 5 pessoas. No Rio subiram 10 pessoas. Em Brasília subiram mais 15. Em São Paulo desceram 2 pessoas. E aí eu te pergunto, com quantos litros de gasolina o ônibus chegou no destino final? Como que você vai resolver isso? Não tem como, não tem informação ali que você consiga solucionar esse problema. Então, na hora de você elaborar o problema, pensa sempre em quem vai receber esse problema, tá? E para a gente visualizar a importância disso, eu trouxe hoje, para a gente complementar a apostila, tá? A visão de um estudioso na matemática chamado Polia. Polia ele acabou falecendo em 1985, ele nasceu em 1887 e faleceu em 1985. E durante esses 97 anos de vida, ele deu uma contribuição enorme com a matemática, principalmente na parte das situações, problemas, tá? A gente costuma muito falar nos cursos de formação de professores sobre os filósofos, sobre quem teve a importância na psicopedagogia, no letramento, na alfabetização, nos jogos matemáticos, nos jogos em si, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho dos estudiosos da matemática, tá? Os que formaram aí ideias e concepções que podem facilitar a nossa aplicabilidade como professor e principalmente o entendimento do aluno no dia a dia. Então, só para fazer jus, Polia foi um desses caras, tá? Ele sempre defendeu muito a realização de situações e problemas. Por quê? Para que a criança consiga entender a aplicabilidade da matemática. Durante muito tempo, e até a gente ouve questionamentos, onde eu vou usar isso? Para que serve isso? Quando você apresenta o conteúdo matemático com uma situação, problema real para o dia a dia da criança, você mata essa pergunta. Pode ser que ela nunca utilize, mas ela sabe que se ela se deparar com uma situação daquelas, ela vai utilizar a questão. Vamos lembrar nossa primeira aula, nossa aulinha de regras 3? Eu dei 2 exemplos para vocês para falar sobre proporção direta e proporção inversa. Quase não sai, mas saiu. Proporção direta e proporção inversa. Eu falei sobre irmos à feira, comprar tomate, e falei sobre obras em casa. São 2 situações que fazem parte do cotidiano das pessoas, tá? Fazem parte do nosso cotidiano e que se encaixam naquela situação, naquele conteúdo que nós estávamos trabalhando. Então, vocês talvez nunca utilizem a regra de 3, a proporção direta, para ir na feira. Nem se lembrem disso quando for na feira. Aliás, nem estão indo na feira, né? Porque estão se cuidando. Conheço vocês, todo mundo bem, em casa, se cuidando, né? Sei bem. Tá? Prestem atenção, gente. Então, quando você for na feira, provavelmente você nunca vai usar. Você nunca vai, vou fazer uma regra de 3 aqui para ir na feira. Tá? Mas você sabe
quando eu te mostrei o exemplo, você sabe que se você quiser, você pode utilizar aquela proporção direta para ir até a feira. Então, fica mais claro na cabeça do aluno o porquê ele está aprendendo. Quando a gente encontra um porquê aprender, a gente acaba aprendendo de um jeito muito melhor, tá? E a Hippolyta diz que as situações de problemas passam por 3 características. Primeiro, tem que ter um certo grau de dificuldade. Nós, como professores, gostamos muito quando nossos alunos entregam as questões prontas. Tá? A gente olha e fala assim, pô, nosso trabalho deu resultado, eles estão aprendendo, eles estão entendendo. Só que para isso, muitas vezes, a gente acaba elaborando problemas muito fáceis, questões fáceis. Tá? Hippolyta defende que, para ser um problema, a questão precisa apresentar um certo grau de dificuldade. Não é para você passar uma questão de faculdade para o pessoal do ensino fundamental 1, não. Tá? Não é isso, certo? É para que você, dentre aquele conteúdo que eles já aprenderam, ele consiga, você entregue um problema com um certo grau de dificuldade para que gere pensamento. Tá? Quando você entrega um problema que o aluno lê, na hora que ele lê, ele já consegue matar a resposta de cara, às vezes não precisa nem fazer cálculo, ele já olha e já para a polia, isso não é um problema. Por quê? Porque a criança não refletiu nada, não fez nenhum pensamento em cima do problema, tá? E aí acaba que ele fez só a operação, foi quase um arma infetui. Ele não chegou a conclusão nenhuma, ele não fez reprodução de pensamento algum, ele não precisou elaborar, ele não precisou analisar a informação. Então os problemas precisam ter um certo grau de dificuldade. Mesmo que isso gere um pouquinho mais de tempo na resolução, mas precisa ter um certo grau de dificuldade. Aliás, essa é uma questão importante sobre o tempo. Hippolyta diz que os problemas precisam ter tempo para que a criança consiga resolver. E isso acaba sendo um pouco complicado no estilo de educação que a gente tem hoje, que tem o conteúdo e você tem que aplicar aquele conteúdo ao longo do ano letivo e muitas vezes você não se vê na possibilidade de conseguir parar para trabalhar uma situação, um problema, tá? E aí, para a Hippolyta, isso é uma grande problemática que a gente tinha. Ele diz que os problemas precisam ter tempo, já que eles têm um grau de dificuldade, eles precisam ter tempo para serem solucionados e de preferência que eles sejam repetidos, assim, problemas que tenham as mesmas características, 1, 2, 3, 4 vezes, para que a criança desenvolva métodos de resolução. Então, a partir dali, se o problema foi feito uma vez, aí na aula seguinte um problema muito parecido a criança solucionou, na terceira mais um parecido ela solucionou, a partir dali, para a Hippolyta, isso já está no subconsciente da criança. Sempre que daqui a 1, 2, 3 anos ela pegar um problema parecido com aquele, ela vai se lembrar de como resolveu e vai conseguir resolver também, tá? Então, uma das primeiras características é que tem que ter um pouquinho de dificuldade para essas crianças. Segunda característica, o problema tem que ser motivador. A gente sempre ouviu falar dos problemas matemáticos absurdos. Ah, fulano foi na feira e comprou 73 maçãs, 57 abacates, chegou em casa e comeu metade das frutas. Aí você pensa, morreu, certo? Indigestão, morreu, não tem mais matemática. A única matemática aí é para calcular o número de remédio, que se estiver passando mal ainda, se tiver solução. Por quê? Porque é algo absurdo. Então, durante muito tempo, a matemática se utilizou de situações absurdas para chegar nos seus problemas. E isso desmotiva a criança. Então, o problema tem que ser motivador, tem que ser por situações reais, possíveis. Vira e mexe, aí como professor de matemática, a gente pega nos livros alguns problemas que já vêm das editoras e tudo mais, alguns desses problemas que são meio absurdos. E a dica que Hippolyta dá é, quando você pega um problema absurdo, você transforma aquilo em engraçado, para que a criança consiga resolver sorrindo, rindo da situação. Não adianta você tentar levar a sério que alguém vai na feira, vai comprar 73 maçãs, 57 abacates, vai chegar em casa e vai comer metade disso. Não adianta, na cabeça das crianças, na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo, isso é um absurdo. Não vai acontecer. Então a melhor maneira de você resolver esse tipo de problema é rindo, é transformando em algo cômico para as crianças. Porque o problema precisa ser motivador.
Uma dica de problema motivador é utilizar sempre o quê? Situações que estão acontecendo no cotidiano. Então, situações, por exemplo, vai ter os Jogos Olímpicos, você faz um cálculo, cria um problema para a criança resolver em cima das medalhas olímpicas. Tá tendo reta final do Campeonato Brasileiro. O que você faz? Faz em cima da pontuação do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, é sempre importante que você tenha problemas motivadores. E uma das maneiras de motivar é que você crie problemas em cima de situações cotidianas dos alunos. Tá? A dica aí é buscar coisas que estão no universo da criança. Não adianta você pegar, vou criar um problema aqui de algo motivador, legal pra caramba, de uma série que é para mais de 18 anos, que está no Netflix, que na minha região nem todo mundo tem acesso. Não é motivador. Vai chegar e a criança não vai nem entender, é desmotivante para ela aquilo ali. Tá? Então, criar problemas que estejam na realidade, na concepção de quem está recebendo esse problema, que são os nossos alunos. E o problema tem que gerar uma reflexão. A criança tem que pensar em cima dele, por isso a importância do grau de dificuldade. Tem que ser lido e tem que ser refletido para que lá na frente eu possa utilizar as reflexões que eu utilizei nesse problema ao longo da minha vida. Tá? Então essas são as 3 características. Para a gente fechar, um problema tem 4 etapas para a gente resolver o problema. Tá? A primeira etapa é compreender, e aí não pular essas etapas é importantíssimo. Tá? Por quê? Porque são as etapas que a gente vai começar agora que faz com que o tipo de solução fique gravado na nossa cabeça. Quando você pega um problema, e é por isso que tem o grau de dificuldade, quando você pega um problema e resolve ele de cabeça sem nem elaborar nada, você muitas vezes esquece como chegou ali. Isso não entra na sua cabeça, isso não vira memória para você. Isso é só solução, não é memória estudantil para você. Tá? Realizar as 4 etapas faz com que isso vire memória. E essa realização é treinamento. Treinamento vira memória. Memória vira o quê? Arquivo para ser utilizado lá na frente em outros problemas. Tá? Então, a primeira etapa é compreender a situação. Como é que você o que significa compreender a situação? Compreender a situação é aquele passo a passo que a gente diz que lê o problema, tira as informações, anota. Maria tem 3 filhos. Você coloca lá embaixo assim, Maria tem 3 filhos. Uma delas chama Joana. Então, tirar dali as informações que serão importantes para você resolver o problema. Tá? Então, tem um problema em cima, você tira as informações que você considera importantes para a solução daqueles problemas. Segunda etapa é a construção da estratégia. A construção da estratégia vem você pensar como você vai chegar na resposta, certo? Você vai, aí não é nem tanto escrita essa construção, é mais pensada, mas você vai pensar, será que eu vou utilizar a operação da adição? Será que eu vou ter que fazer uma divisão? Como é que eu chego? Será que primeiro eu vou ter que somar para depois dividir? Será que eu tenho que multiplicar e depois diminuir? Então você vai pensar na sua cabeça uma elaboração de uma estratégia para a resolução daquele problema. A criança tem que ter esse pensamento. E aí entra o papel do professor. Nós, como professores, gostamos de ditar o pensamento certo. A gente não dá espaço para que o aluno pense. Na matemática, isso é importantíssimo, que o aluno pense. O que acontece? A gente chega, passa um problema, aí o aluno está resolvendo lá na cadeira. Aí você passa pela cadeira e fala assim, não seria melhor fazer desse jeito aqui? Olha ali o jeito que a tia explicou. Ó. Pronto. Você está ditando a sua maneira de resolução do problema. Você não está nem deixando ele criar nenhuma estratégia. Por isso que tem que ter tempo para a resolução do problema. Tá? Para que a criança formule estratégias. E aí ela pode chegar no mesmo resultado com diferentes estratégias. E aí depois você vai conversando a melhor estratégia, quando utilizar cada uma dessas estratégias. Tá? Mas não ditar a maneira correta de fazer o problema. Deixa a criança pensar, deixa ele chegar em algumas estratégias. E aí
o que Polia defendia, tá? E aí é importante também, porque é algo que a gente meio que foge nas aulas de matemática, que é a resolução de problemas em grupo, tá? Em duplas, em trios. Por quê? Porque muitas vezes a minha estratégia é uma, a sua é outra e a do coleguinha é outra. Quando a gente consegue juntar os três juntos, a gente formula a melhor estratégia. Então a resolução desses problemas, às vezes em dupla ou em trios, pode fazer com que a criança se desenvolva muito melhor, tá? Então, quando você passa uma situação, problema na sua aula, na sua sala de aula, pensa em deixar eles fazerem em dupla, deixar eles fazerem em trios, porque a linguagem deles, eles se entendem às vezes muito mais do que a nossa linguagem. E quando te perguntarem, professor, como é que faz? Primeiro você escuta, como vocês estão fazendo? E em cima da estratégia deles, vocês caminham com a resposta. Não chega já a dar uma resposta direto, tá? Depois vem a parte de executar a estratégia. Então a gente já falou sobre das 4 etapas que nós vamos compreender, sobre elaborar a estratégia, executar a estratégia. O que é executar a estratégia? Executar a estratégia é colocar isso em papel. Tem muita criança que pensa a resposta e tem um pensamento rápido e dá a resposta de cabeça. Isso é bom para resolver o problema, mas não é bom para a memória, para o arquivo dele de conhecimento. Então, estimulem sempre os seus alunos a colocar a resposta em papel, o cálculo em papel, para a gente saber de onde vem cada um daqueles números, tá? Para que a gente possa treinar. O treinamento passa muito por escrever a estratégia. E por último, é a solução. Verificar se a solução deu certo, se o número achado se encaixa com o problema, tá? Essa é a última etapa aí da solução de problemas matemáticos. Bom, gente, fechamos. Falamos aí sobre interpretação de texto, sobre situações de problemas matemáticos. Falamos sobre Polia, que foi um historiador, né, da matemática, que ajudou muito no desenvolvimento dos conceitos matemáticos. Ok? Hoje foi uma aula mais teórica, mas importantíssima para o desenvolvimento de vocês como professores na área da matemática. Tá? Grande abraço. Eu vou deixar para vocês algumas explicações por escrito no portal, que eu sei que só falando acaba que não dá muito para copiar, né, para anotar as informações importantes, então eu vou deixar digitado lá no portal as mais importantes. Vou deixar um link de um vídeo da aplicabilidade desses problemas no dia a dia, tá? Para que a gente possa conversar, que já que a gente não está em sala de aula, não tem muito como ver essa aplicabilidade. Mas vou deixar através de alguns vídeos para vocês verem a aplicabilidade desses problemas na sala de aula. Grande abraço.